Olá, boa tarde a todos. Mais uma live aqui no canal do Centro de Arte Flamenca. Hoje a gente vai entrevistar Carolina da Mata, uma querida amiga que já trabalhou com a gente no CAF e tem muita história para contar. Aí, Carol, assim que eu gosto, virginiana pontual. A ver. Yuri, querido! Oiê! Tem Carolzinha! Oi, Lu. Oi, meu amor! Tá me escutando direitinho? Eu tô, e você? Também. Sim que Ai, eu não sei gosto. se... Virginiana Porreta. Ai, que chatice, né? Não, eu tenho um lindo aqui também. Essa virginianice, às vezes é É bom cruel, demais. mas é Não, bom. é bom demais. Parabéns, né? Que ela fez aniversário, gente, dia 2. Obrigada! Parabéns! Muito obrigada. Muito recém-saído do Inferno Astral. Isso é bom, isso é ótimo. Nessa A- loucura que estamos vivendo, é ótimo. apesar da crise, Tamo até aí. minha mãe tá online. Ô, bonitinha. A Miri. Oi, Miri. Ô, Maridão tá aí Lu, também. pode, Fala. pode brindar sem álcool? Claro que pode. Vamos brindar a Eu vou nossa brindar com saúde. água de coco, tá? Perfeito. A saúde, água de coco é ótimo para a saúde. Muito. A A saúde do tudo, mundo, por favor. por favor, por favor. Uma Vamos lá. vacina, por favor. Vacina urgente, pelo amor de Deus. Porque eu tô neurótica. Não sei como É você verdade. tá, mas eu me coloquei em lockdown no dia 14 de março. Estou em Igualzinho. lockdown. Também, Eu igualzinho. saí pouquíssimas vezes, é assim, eu fui no Sam's Club 3 vezes. E assim, uma compra que demoraria, sei lá, meia hora, a gente fez em 5 minutos. Eu tô. Eu abri, ó, para não falar que eu tô 100% dentro de casa, na semana passada a gente foi uma vez ao parque para dar uma volta, assim, tipo, mas muito mascarado e quase socando as pessoas que chegavam a 1 metro de distância. Dando voadora, né? Eu precisei fazer uma foto de uma campanha que a gente fez aqui na cidade das academias de dança. E foi a primeira vez que eu encontrei com pessoas, porque até então eu tinha ido no supermercado, né, 3 vezes, não encontrei com ninguém conhecido. Nessa vez eram pessoas amigas, conhecidas, né? Eu já É cheguei assim, esquisito, né? eu cheguei assim. E as pessoas vinham, ai, que saudade! Ai, que saudade vem longe de mim. É esquisito, né? Muito esquisito. É Oi, horrível. Miri, desculpa, não tinha visto. Beijo pra você também, linda. Oi, Miri. Bom, mas Mas, vamos mas, falar de coisas mas, boas. eu acho que eu tô um pouco sociofóbica mesmo, assim, porque dá um pouco de agonia o tanto de gente que tá, assim, parece que é outra realidade, né? Então, É, hoje parece que eu não tive tem que comprar pandemia, um né? negócio, tive que comprar um negócio na rua, sai assim, meio, mas tudo bem, em algum momento vai passar, né? Tem que passar. Vai, tem que passar, pelo amor de Deus. Linda! Vamos lá, vamos falar de seus começos A no Verena. flamenco. Verena entrou. Vezuca! Uhul! Oi, Vezuquita! Nossa, ó, para trazer ela para uma live, ó, consegui. Tudo bem que foi uma live conjunta, mas deu certo. Tipo, uma Então, eu quero. live de 15 minutos, né? Não, Com a nada, Verena. nossa live durou, mas é que não foi só com ela, né? Foi com Luna Flamenca, ela, Nana, Piccoli e o Luciano. E eu. Ai, preciso ver. Não Vai vi. ver, tá no YouTube, tá no YouTube. É muito engraçado, a gente riu a live inteira. Que delícia. Vamos lá, amor, fala de você. Quando você começou o flamenco, como, por quê, o que que te levou? Seus começos. É engraçado isso, né? Porque eu fiquei meio que.
revisitando assim alguns o Desde Sempre, e eu não lembro exatamente se foi 93, 90, por aí, tipo 93, 94, alguma coisa assim. Ah. Mas foi meio que por culpa da minha mãe, porque ela fazia ginástica numa academia muito perto de onde a gente morava, e era a escola que o Raiz dava aula e ensaiava. Na ginásio ou na Lícia? E na ginásio. Ginásio. Na ginásio da Rouxinol, a primeira de todas. Eu fiz aula lá. Era uma delícia lá, né? Tipo, maior salão, um monte de janela, e Era. era, sei lá, um quarteirão da minha casa. E aí minha mãe começou a fazer aula de flamenco. Ah, tua mãe? E é, e Ah, aí eu não sei qual foi a pira. Ela tá aí assistindo, qualquer coisa ela pode escrever. O porquê que escreve foi, aí. tipo, o que que foi que chamou atenção, assim. E aí eu sempre tinha feito natação e tava, não sei por que também tava parando de fazer natação e tava buscando alguma coisa para fazer. E lá na ginásio mesmo fiz umas aulas de jazz, meio nada a ver comigo. Fiz umas aulas de dança do ventre, meio também nada a ver Nada. comigo. Mas aí eu fui assistir uma aula dela fazendo. E aí eu fui muito. Nossa, É gente, que isso. demais esse negócio. Assim, realmente eu não tinha conhecimento zero do que era, para onde ia. E aí eu comecei a fazer assim, e muito logo eu comecei a fazer muitas vezes por semana. Logo na sequência, o Raiz tinha um grupo amador de alunos que chamava Ziriabe, Eu lembro. e era um grupo gigantesco, né? Tinha, sei Era. lá, Tinha um monte de gente. 12, 14 pessoas, não sei. A Verena perguntando se você lembra quem Quem era a era minha professora. professora? Minha professora era Viviane Castro Neves, que hoje em dia Sim. faz aula comigo. Ah, que louco, né? Muito louco. Depois, mais pra frente, ela engravidou, parou muito tempo, parou, sei lá, acho que quase 20 anos e voltou agora, uns 3 anos atrás. Você sabia que eu E conheci o aí Raiz começou através da assim, Vivi também? Eu conheci o Raiz olha, através da Vivi. Na que verdade, responsável. a prima dela era minha aluna aqui em Campinas. E daí Mentira. eu tinha acabado de chegar da Espanha, não tinha contato com ninguém, e eu queria conhecer o flamenco no Brasil, e conversava com as minhas alunas sobre isso. Daí a Tânia, minha aluna, falou: Olha, minha prima dança numa companhia lá em São Paulo. Você quer que eu veja para você? Eu falei: Claro que eu quero. Daí ela me deu o contato da Vivi, eu entrei em contato, fui para o Raiz e aí conheci o flamenco em São Que Paulo. demais, que demais. Logo depois eu comecei a fazer aula com a Tereza também, Tereza Artigas. Eu fiz com ela também. E fiquei por um tempo fazendo aula com as duas, tal. E, e era muito, assim, muito prático no sentido de ser muito perto da minha casa mesmo, que realmente é a pé. Ah, Mas foi uma coisa que foi muito envolvente, assim, eu tava, tipo, sei lá, acho que eu tava entrando no primeiro colegial, alguma coisa assim. Então é uma época que dá muito tempo pra gente fazer outras coisas da vida, assim, tem. né? Começar, não ficar só psicada em escola, enfim. Então, deu para foi muito intenso, assim, desde o começo, sabe? Até de tanto de tempo de horas de aula, enfim. E aí, depois de um tempo, eu não lembro quanto tempo exatamente, eu acho que chegou uma ou duas vezes, eu e minha mãe, a gente dançou alguma coisa juntos, que a gente Ai, que linda. não tem registro disso, devia ser uma coisa assim, não lembro o que era. E aí, acho que um ano, talvez, ela teve um descolamento de retina e teve que parar, Uhum. por conta do impacto e tal, e eu segui. Aí Que já não louco. tinha mais como voltar para trás, né? Não, daí você já apaixonou, não adianta, né? Depois que apaixonou, não Sim, sai mais. E daí sim, você total. resolveu fazer disso sua profissão? Você fez alguma universidade ou não? Eu fiz, eu não.
hoje em dia eu olho para trás, eu não sei, eu acho que eu escolhi a meu curso muito por conta do flamenco, assim, alguma coisa que era um pouco mais próxima de corpo. Então, eu Uhum, acabei fazendo faculdade de fisioterapia, uhum, mas eu trabalhei muito pouco tempo, assim, com fisioterapia. No final da faculdade, eu fiz um curso de o Otsu, que é o shiatsu na água, uhum. e eu trabalhei relativamente, sei lá, um ano e meio, 2 anos com hidroterapia, basicamente, que eu gostava bastante. Mas chegou num ponto que aí é totalmente diferente de adolescência e infância, né? Não dava eu sentia que eu não conseguia me dividir em nenhum dos dois, me dedicar a nenhum dos dois do jeito que se deveria, né? Então eu não conseguia fazer curso de fisioterapia porque eu estava dando aula, estava fazendo show. Não conseguia fazer mais coisas do que eu gostaria de fazer no flamenco porque estava trabalhando ou estudando. E aí foi meio uma crise assim para conseguir A largar fisioterapia. assim oficialmente mesmo de ter essa decisão, não, a partir de agora minha profissão é só o flamenco, e na verdade desde sempre foi só o flamenco, né? Assim, realmente, porque eu tipo, fiz outras coisas para ir ganhando dinheiro nesse meio do caminho, mas também eu muito logo. Depois nessa época do Ziriabe, como era uma coisa muito. A Débora Nefussi, que era uma das diretoras que coreografava, dirigia, mas ela dava muita autonomia para a gente no sentido assim de que cada um nesse grupo tinha que ter uma função Uhum, desde sempre. Então, assim, desde organizar, como a gente ia comprar figurino, ou financeiro, quanto que a gente contribuía para ter um caixa, ou pessoas que às vezes iam se dividindo para ser ensaiadoras do grupo. Então era uma coisa muito que desde sempre foi muito envolvente. Então desde logo do começo, assim, além de ter essa parte, você vai vendo meio que as funções, né, assim, num grupo e até da parte de direção ou como ensaiador mesmo, assim, foi uma construção nesse grupo, foi muito importante. A gente dançava em tudo quanto é lugar. Eu acho que era uma coisa dessa época muito, né? era. Na inauguração de banca de jornal, tá bom? Vamos dançar lá. Daí o E Ziriabe foi muito atuante, eu lembro bastante do Ziriabe. Era um grupo grande grande, muito e grande. eu lembro que algumas coisas eu me inspirei para o nosso grupo amador daqui. Né? Eu lembro que vocês tinham Legal. uma audioteca, vocês tinham, não tinham? A gente meio que copiou e fizemos aqui também uma audioteca, que as pessoas alugavam a fita cassete para escutar Muito. flamenco. Nossa, gente. É Lembra? que aí tem isso, né, de ficar lembrando, assim, dessas coisas, parece uma coisa saudosista, ou parece que, assim, tipo, na minha época, na minha época não, né, no passado era melhor, mas Naquela época. naquela época era diferente, assim, então eu acho que óbvio que tem coisas muito, que hoje em dia a gente tem zilhões de mais facilidades, né, não tem nem o que falar, Sim. mas essa questão por exemplo, eu tinha uma tia, uma prima minha morava em Madrid, e uma minha tia foi visitar ela, fazia, sei lá, um ano que eu estava fazendo flamenco, e ela trouxe para mim um mantom maravilhoso, perfeito, o mantom que eu tenho até hoje, uma É. castanhola maravilhosa, perfeita que eu tenho até hoje, uma fita do Paco, uma fita do Camarão, Nossa. fita de áudio, e um Aham. CD de uma antologia. Tipo, assim, Nossa. hoje eu vendo, eu falo, gente, eu acho que ela deve ter perguntado para alguém, o que que é a melhor coisa que tem aqui? Aham. Porque, porque eu acho que eu nem tinha dimensão do quanto era importante. Nossa, eu A tô Verena. muito cega. A Verena, Carol não fala minha época porque ela está sempre em todas as épocas, não envelhece nunca. É verdade. Carol tá sempre igual, gente. Ela dorme no formal. Não, gente, o colágeno faz muita diferença depois de um tempo, né? A puta merda. Não, nem me fale. Mas vamos pular essa E, parte. e Essa ainda parte. dando aula no computador, eu fico o tempo inteiro assim, tipo, eu vou fazer um lifting quando acabar tudo isso.
Mas Ai, não, gente. eu acho que minha época é agora, realmente, assim, para qualquer pessoa, não tem, é muito, muito bad essa coisa de falar minha época 30 anos atrás, né? E não para de dançar nunca. Claro que ela não vai parar, imagina. Você também não, Vezuca? Hum, Não, a minha época é agora, com é. certeza. É, Mas eu esqueci o que eu tava falando. Ah, o negócio desses presentes da minha tia. Então, era uma isso. coisa assim. Eu já vou voltar no do Ziriabe, porque eu dou muita volta, né? Não faz mal. Mas era uma coisa que, por exemplo, eu acho que a fita do Camarão, eu já vou lembrar exatamente qual que era o nome, qual que era o álbum. Mas eu ouvia 79 vezes por dia, porque, né, aquela coisa, vai até o final, aí põe a outra, vai até o final, põe a outra. Então, por um lado, dava uma base, assim, de coisa, por exemplo, depois que você ouve 79 vezes a mesma alegria, né, você começa a identificar coisas que são muito características daquele ritual. Sim. Né? Depois que você ouve 85 vezes em uma semana uma antologia com todos, você começa a identificar qual que é a diferença de uma coisa para outra. Então, acho que nesse sentido, talvez fosse até mais fácil estudar algumas coisas, principalmente essas coisas da base, eu acho, né? Uhum. Agora, óbvio que a gente tinha uma atualização totalmente defasada do que acontece, né, que não é como acontece hoje, né, que É. tipo, teve um show, acabei de saber que eu não sabia, a Vivi mesmo me contou, acabamos de fazer aula, ela acabou de contar que tem não sei se você conhece um site ou um aplicativo que chama All Flamenco, Ah, que eu não sei se você conhece, tem não. os vídeos completos dos espetáculos do Festival de Jerez de agora. Uau! Eu É andei vendo quase algumas um coisas, mas. streaming. Vou procurar, como É chama? quase um Netflix. Ou o Flamenco em inglês. Não sei. ALL. Você travou, mas voltou. É porque entrou ALL Flamengo. mensagem, eu não sei tirar para a pessoa parar de mandar mensagem. Não sei Não. silenciar meu Ah, celular. entendo. Também não sei. WhatsApp. Eu sei, sei. Antes da live, teria que ter silenciado as notificações. Ah, Sem obrigada. problema. Sem problema. A Verena achou que fosse vírus e parou o download. Não, ó o Flamengo. E aí é isso, acho que você paga uma assinatura de alguns dólares por mês e tem espetáculos atuais disponíveis na íntegra. Imagina, tipo, Ah, né? É incrível isso. É não, uma, naquela época, que não é nossa, porque a nossa é agora, naquela época a gente tinha que ir lá para assistir. ou então era o contrabando de fita VHS, né, Lu? Um VHS. ser É, humano fazia uma cópia de uma fita que passava para todo mundo, chegava na sua mão, já estava. Mas, toda. enfim, e eu acho que nesse ponto, assim, acabou meio que sendo esse meio que o acervo que o Hayes e o Ziriabe faziam. Acho que mais o Hayes, inclusive, de todo mundo que tinha os seus materiais compartilhava entre o grupo, né, assim, de livros ou VHS mesmo, ou fitas áudio Fita que cassete. tinha grava, ia passando para todo mundo e tinha meio que um acervinho disso, livro, revista. E acho que provavelmente você deve ter visto isso em algum dos encontros do Raiz, né? Porque eles Acho faziam que foi. nessa época encontro dos amantes, acho. E Isso, eu aí era participei de isso também, todos. assim. Era muito legal também, né? Era quase um pré-festival, assim, né? Pré-feira, mais ou menos era esse esquema, assim, de encontrar todo mundo, tinha aula, tinha biblioteca, tinha audioteca. Acho que foi o Muito. primeiro, né? Que eu me Eu acho lembre, que que foi o sim. primeiro evento tipo festival, né? Eu lembro Eu que acho que sim. o primeiro encontro foi em Santo Amaro, não foi? Num teatro em Santo Amaro? Né? Se eu não Eu me acho engano. que foi no teatro. Eu acho que foi naquele Clube Banespa, se não me engano. Vanespa, que é Agora em vai Santo ficar vindo Amaro ou não? muita mensagem, meu Deus do céu, que uma pessoa que precisa falar comigo. Então eu vou ficar Fala, sumindo e aparecendo? É isso que acontece é, não tem outro lugar para você mandar mensagem para a pessoa? Tem outro lugar para você. aqui? Entra Não no vai. iPad e fala. Não, não, não. Pelo iPad você tem o WhatsApp?
Não, pelo iPad eu Não. tenho Instagram. Ou pelo computador? Você avisa a pessoa, estou numa live. Me erra. É que eu não sei. É que, tipo, se eu sair, você vai cair agora? Se você sair, a gente cai. Você quer fechar essa e começar outra? A gente começa pelo iPad? Não, eu vou ficar travando aqui, tipo, ou então eu espero um minuto e eu escrevo pra ela, tchau, pra não ter que sair. Se quiser, a gente fecha essa e abre outra. Não tem Não, importância. ó, se eu sumir agora em um segundo é porque eu tô falando pra ela, não vou te responder mais, tá bom? Tá bom. Mas Ai, coisas da desculpa. tecnologia. Ai, gente, Imagina. eu sou muito lerda pra isso, pra essa pré-programação antes do. Então, e aí tinha esses encontros, a gente do grupo amador na época trabalhava super ajudava super na produção, assim, para organização, né? Era uma idealização toda do grupo profissional na época, mas a gente acompanhava sempre muito de perto também. Então era uma e era acho muito legal isso assim da Débora e do Raiz desde essa época é uma forma muito é, profunda de inserindo os alunos no dia a dia disso, porque tem gente que vai seguir fazendo aula amadoramente para sempre, e tudo bem. Mas às vezes tem Sim. gente que vai levar aquilo como uma coisa mais profissional, né? Alguma coisa mais aprofundada e ver que realmente como Carol travou um pouquinho, deve ser amiga dela no WhatsApp. desculpa, Voltou? perdão, voltei, escrevi, não posso mais falar. Aí só falta eu escrever assim, desculpa, né? Tadinha. Ai, que dó. Ah, Então, acho que isso, assim, daí foi um caminho bem, bem importante, assim, acho que para dar esse começo de profundidade, assim, de tudo. Apesar disso, apesar de naquela época ter a Claudinha, Amadora Forever. a, amante e amadora, né, Clau? Eu acho Mas é que uma. Fala, fala. a Débora sempre foi muito visionária, eu acho, nesse sentido, né? Sim. E ela começou essa coisa e ela delegava muito, né? É. Numa época que todo mundo centralizava, ela delegava. Isso é muito legal. E assim, é o que faz muito a diferença, eu acho, assim, né? De deixar, na verdade, isso, né? Deixar aberto para cada um se dedicar o quanto pode ou quanto quer, mas assim, se você quiser procurar ali, vai ter, É, né? é. Tipo, E você é assim, se você quiser ficar no raso, você fica no raso, mas se você quiser aprofundar, tá sim, aberto ali para você aprofundar, né? está aberto para todas as frentes. E você É. começou a dar aula com quantos anos? Nossa, eu olhando hoje, eu comecei a dar aula muito cedo, eu acho. Porque eu lembro que eu não tinha feito 18 anos ainda. Então, às vezes, ou minha mãe tinha que levar de carro, ou pegar ônibus, eu devia ter, sei lá. Foi muito logo que eu comecei a dar aula, nessas, assim, de repor a aula. Eu lembro que a Denise Santoro era do Raiz também, e ela Uhum. duas turmas que eram dela acabaram virando minhas e uma delas era no Sesc Pinheiros. E eu acho que lá foi realmente assim meu primeiro começo de profissionalização assim como professora, porque eu tinha 3 turmas e no começo assim é aquele medinho, né? Mas acho que foi muito, muito Ó, importante também essa. sua mãe falou aqui com 17 anos. Eu Então, comecei daí, ó, com 15, 17, Carol. Eu daí eu já comecei com falava assim, 15, tipo, mas ai, era gente, balé clássico. ai, e é engraçado, né? Porque assim, eu olhando hoje, por exemplo, às vezes, pessoas que às vezes fazem flamenco há 2, 3 anos, às vezes não tem nem a possibilidade de começar a dar aula, mas talvez por a gente, por eu ter começado talvez tão intensamente e muito
Isso, assim, tipo, eu lembro que tinha uma época, muito obrigada, mãe e pai, por isso. Eu acho que nessa época eu fazia aula de segunda a sábado, praticamente. Sim, Então, talvez o desenvolvimento que seria feito em 5 anos foi feito em, sei lá, um, né? Foi claro. muito intenso esse começo. Não, eu acho Mas que essa parte de dar aula mais nova, assim, para pessoas mais velhas é engraçado no começo, assim, né? Porque passei por vários equívocos sei lá, de querer bancar a brava, ou pra, sei lá, achar que tinha o controle de alguma coisa, porque eu sou muito idiota, né? Mas tudo bem, faz parte do crescimento. faz parte. E você sempre dançou com raiz, eu sei que você dançou na Sila também. Quais companhias você já participou? Como é que foi essa parte profissional como bailaora? Então, desde sempre, desde esse começo até 99, eu fiquei no Ziriabe, que era esse grupo Amador. amador. Eu acho que, não sei se foi em 96, eu não lembro de data, assim, mas Hum, teve. Eu comecei a dançar também na companhia do Raiz, na companhia profissional, então eu dançava nos dois, era estagiária, né, do Raiz. do profissional. É. E foi na época que elas fizeram flamencas e tinha também Sim, um eu lembro. elenco grande, a companhia profissional, e tinha 3 ou 4 estagiários que a gente era meio que o backup, assim, pegava todos os bailes, se alguém não pudesse dançar, substituía. E acho que Aham. tinha, sei lá, 1 ou 2 bailes que a gente dançava efetivamente também nesse espetáculo. E aí depois ficamos, acho que também praticamente até aí, 99 mais ou menos, eu segui nos dois. Então passou por várias fases. Nessa última época, a Débora já tinha aberto a escola Raiz, né? Porque até então estava em outras Isso. academias, e abriu a pacote, Capote, o Raiz, capote. Na o Capote Raiz lá Valente. na Capote Valente, que acho que foi Aham. 98 ou 99 por aí. 98 foi. E a, acho que foi um ano antes da Isa nascer, né? É. E, É porque e aí, mais ou eu menos, abri em 97 e ela abriu em 98. foi logo na sequencinha. E aí eu fiquei basicamente fiz bem esse começo dessa formação com elas lá, os cursos com a Tina e com a Adriane, quando eles vinham, que eles acho que vieram algumas vezes, né, que o Raiz trouxe, também Eu foram fazia super também. importantes nessa formação, assim, esses começos, né, de curso internacional aqui. Também tinha essa possibilidade de, às vezes, ter curso de 2 semanas, né, com uma pessoa da Espanha, às Sim, vezes é isso, né, demorava um ano, mas quando vinha também era intensivão, né? uma virada de chave. E aí primeiro eu saí da companhia, do Raiz, depois eu saí do Ziriabe, acho que meio que eu estava assim, fui sentindo meio que eu estava já tinha meio que não estagnado no sentido, mas acho que aquela dinâmica, né, de ficar sempre com aquelas pessoas, talvez estava precisando de, sei lá, Coisa nova. eu sou meio crisenta, assim, então volta e meia tem umas crises Quem não é no existenciais, e aí flamenco? No flamenco todas temos nossas crises loucas. é, eu acho que eu tenho umas crises meio, apesar de saber que de cada vez ter mais certeza que eu vou dançar para sempre, assim, mas eu volta e meia tem umas. E aí foi bom por esse lado para dar ficar um pouco mesmo, sem ter essa coisa de sempre estar. Acho que foi tudo muito intenso, assim, de produção, de shows e disso, né? De dançar em tudo quanto é lugar o tempo inteiro. Mas eu não sei se eu dei uma acomodada, de sempre ser a mesma. De eu sempre estar passando as mesmas coisas, já estava como ensaiadora, então ficava uma coisa meio. E aí, pouco tempo depois, a Sila começou a dar aula lá, no Raiz. Uhum. E aí eu comecei a fazer aula com ela, e mais ou menos nessa época que formou a Dart, e aí a gente ficou também, eu fiquei bastante tempo com ela também, muita gente também passou pelo grupo lá, e aí foi um outro caminho, assim, né, onde eu continuei dando aula,
mas como bailaora, assim, foi um caminho bem diferente, outro tipo de linha de estudos. A Sila tem mais, eu acho que ela tem mais o caminho do estudar Da dentro pesquisa, da né? sala, antes de ir para o palco. Então, acho que deu uma equilibrada nisso também, né? Por outro lado, as duas coisas são, acho que, importantes, né? Os dois, Sim. Foi tanto menos show e menos mais estudo, né? show, mais estudo, mais convívio, a gente em ensaios, a gente era as loucas da empolgação, assim, que daí foi onde eu conheci a Verena, onde eu conheci a Ana Paula, depois de um tempo, Maria Abreu, é, Aham. muita gente, assim, não, nem A A Piccoli, Rosana né? não, a Piccoli, a Rosana já era desde do Ziriabe de sempre. E a gente, às vezes, ficava, sei lá, tipo, 5, 6 horas no ensaio. Era bem intenso, assim. Foi muito importante também. Foi um momento e uma professora, assim, também muito importante nesse caminho. E, assim, tipo, seguindo muito essa parte também, tipo, os professores que vinham dar aula aqui, mas continuei sempre aqui. Nunca fui morar lá na Espanha. Isso É, que eu ia eu perguntar. Você nunca foi para lá? Eu fui pra lá, mas eu fui pra lá justamente numa outra época de crise, quando a Verena já morava lá. Uhum. E foi logo, eu acho que foi depois que eu tinha saído da arte. Eu acho que eu fiquei lá com a Sila até não lembro se 2004 ou 2005, mais ou menos. E aí eu fui pra lá em 2006, primeira vez, e eu tava no bode, assim, eu tava num bode enfim, virginianices. E então eu Ai, meu fiz Deus, que eu tenho uma aqui em pouquíssimas casa. aulas, São muitas crises, né? tipo, muitas, Lu, muitas, eternas. Mas por outro lado, né, eu acho que nesse ponto é bom porque não para nunca, né, nesse sentido, assim, Tá sempre sempre. buscando alguma, é. Então assim, eu fiz pouquíssima aula lá, mas eu lembro que a gente assistiu, foi na época da Bienal de Sevilha, a gente assistiu praticamente, sei lá, eu fiquei um mês, era dois shows por dia, assim, então nesse sentido Delícia. foi muito, muito também, assim, tem essa coisa de receber, né, de dar um tempo nessa coisa de fazer, e só essa coisa de Claudinha, estou com Tadinha saudade de linda. você. Bonitinha. Mas eu acho que eu fiquei muito. Passou o Passou o bode bode. com a Verena, passa, né? Como ficar de bode com você, Vezuca? Impossível. E tipo, a gente vivia lá também um momento amizade fora da sala de aula, né? Foi ótimo, foi uma delícia. Foi quando você Mas conheceu o aí Yuri? não, Não. na verdade, o Yuri já morava aqui no Brasil nessa época. Ah, tá. Achei que ele estava lá nessa Mas época. não, ele voltou para cá em 2003. Quando ele voltou, quando eu voltei de lá, assim, uns 2, 3 meses mais ou menos depois, acho que deve ter sido tipo novembro de 2006, mais ou menos, daí que a gente ficou junto e aí nos desgrudamos mais até hoje, assim. Gente, para quem não Até- sabe, Carolina da Mata é mulher do Yuri Caires, super guitarrista que eu já entrevistei aqui. Ah, Aí ele lá, oi Yuri! mas tem que abaixa um pouco que não dá para te ver. Abaixa, manda Eu tô beijinho, mostrando a camiseta do Rogue One. Ela tá falando oi para você, né? Já, lindo! camiseta do Rogue One. A camiseta do De Star Runner Wars. olha. Ele Oi, veio fazer a querido, propaganda. tudo Ele veio fazer a bom? propaganda da versão dele de Star Wars que ele tem na guitarra Eu, flamenca. Acessem o site. É acessem o YouTube, Yuri YouTube, Caio. é o É YouTube, Yuri Caires. Não, make.com.br. nem tá lindo. Não, e é muito bom, gente, é muito bom ele tocando Star Wars por É muito bom. flamenco. É muito bom. Eu sou inscrita no canal. É impressionante. Todas as versões, assim, né? De tudo, É assim, é muito muito bom. impressionante. Ele é um puta guitarrista. E aí foi isso, assim. E aí eu acho que o ponto, a finalização do bode total
foi que no outro ano, em 2007, a Taleguana veio pra cá no primeira vez, no festival. Sim, E nessa época o Yuri tocava no festival também. A gente fez um espetáculo com direção do Fábio Rodrigues, que foi apresentado nesse festival, lá no sim. Festival de São José dos E Campos, veio né? para Campinas. Foi para Campinas, acho que teve lá em São José, em Campinas, São Paulo, se não me engano. E veio Esse ano eu fiz parceria com a Ana e trouxe a Talegona para cá, trouxemos o espetáculo, foi maravilhoso. E foi o ano que o Retratos, Talegon né? veio junto, né? Foi Retratos. Foi, o Talegon estava junto, maravilhoso. Foi um espetáculo também muito, muito legal, assim, com direção do Fábio e muita gente legal também, Ana Paula e a Mari também dançaram, a Sim. Débora, a Priscila Grassi, a Thalita não, a Mariana, a irmã da Mariana Guerreiro. Eu acho que tinha mais umas 3 pessoas. Nossa, gente, desculpa quem eu tô esquecendo. Le Calaf. Le Calaf estava também no Retratos? Não, a Le Calaf estava no Ouro Molido, esquece. A Le Calaf era no Ouro Molido. Ai, gente, eu não lembro. Eu não lembro também Mas não lembro. foi importante, eu juro que foi importante. E aí a gente ficou com. Eu fiz todas as aulas com a Talegô, né? O Talegô, um tio dela, cantaor, tava. E aí eu lembro, assim, tipo, como se fosse hoje, que ela, lá no primeiro curso que ela deu, o primeiro dia de curso, ela deu uma seguiria. Então ela deu a parte de técnica lá, que foi meio que uma revolução do momento de técnica de sapateado, assim. Eu ouso falar daqui do Brasil, assim, que transformou muito. Porque eram coisas assim que a gente não tinha não muito acesso, né? Que a gente não tinha muito. Não tinha acesso, não tinha conhecimento. Tipo, essas mecânicas mais roubadas do sapateado americano, né? E aí eu já saí da. Milene. E aí eu lembro que eu saí assim, tipo, pra tomar água dessa parte da técnica, tipo, gente do céu, ainda tem um universo que eu não conheço, sabe assim, que delícia, tipo, não estou acomodada, acho que tava faltando esse chacoalhão. E aí, na hora da gente voltar pra fazer a parte da seguiria, o Talegon entrou cantando. E aí, abriu a minha torneira do choro pelos próximos 10 dias. Tipo, ele olhava minha cara, ele, Carolina, por favor. Ai, meu Deus, acho que acho que eu não vou largar esse negócio nunca, porque realmente, assim, eu tinha parado e repensado, assim, um tempo, tipo, ai, meu, acho que eu vou parar, vou ver se eu volto fisioterapia ou faço qualquer outra coisa, não sei, mas esse bloco, assim, entre, sei lá, 2005, 2007, foi um ano meio revisão de tudo. E juro que, assim, eles dois, ela com ela, né, dançando, e as aulas, nem tenho o que dizer. E ele, assim, foi muito pontapé, disse assim, não, filha, seu mundo tá aqui, né, você ainda... E realmente, assim, parece idiotice, mas, assim, era isso. Tipo, você olhava, eu tava de olho roxo, porque eu só chorava. E aí ela ficou vindo pra cá, pro Brasil, por muitos anos seguidos, né? Cada hora, ainda com um tempo com o festival, depois você trouxe também, a gente trouxe... E ela também foi outra pessoa que marcou muito, muito, assim, minha vida flamenca, assim, que deu uma virada muito, muito forte também, assim, eu vejo às vezes vídeo de eu dançando antes dela, eu falo, gente, parece outra encarnação, parece outra pessoa. É outra coisa, né? É outra coisa, com certeza. Eu acho que ela deu uma... Eu falei para ela, quando eu a entrevistei, que no Brasil a gente tem antes a T de descer, antes e depois da Talegona. Nossa, total. Total. E culminou no espetáculo Ouro Molido que ela fez aqui, que ela dirigiu, montou. Acho que o primeiro foi 2014, o segundo foi 2015, que foram 2 residências. O primeiro ano ela ficou 2 meses também, aula todos os dias, e no outro ano ela ficou 1 mês, a gente remontou. Também, nossa, não tem nem o que falar, assim, progressão geométrica, né, de crescimento, assim, foi muito, muito importante, muito. Outra pessoa que eu sou eternamente grata, assim, por guiar esse caminho, assim.
E hoje em dia você está dando aula em quais lugares? Bom, na internet, né? Mas assim, ligado a qual escola? Desde que eu voltei da crise, não. Desde que eu saí da companhia da Sila, acho que 2005, mais ou menos, eu voltei a dar aula no Hayes Uhum, e dou aula lá até hoje. Primeiro eu alugava a sala lá e depois eu fui abrindo algumas turmas lá. Eu dou aula no Anacan, do Morumbi, daqui de São Paulo, uma escola de multidanças, né? uhum. E dou aula em dois clubes aqui de São Paulo. Mas eu sigo, eu e o Yuri, a gente dá um curso de estruturas e palos e conhecimento e música e baile e tudo, assim, eu e ele, por Uhum. nós. Mas realmente a gente ainda está seguindo tudo, por enquanto, ainda pela Pela internet. internet. Talvez os clubes ainda volte, mas cada hora num lugar, assim. Uhum. E a Feira Flamenca, eu falei ontem um pouquinho com a Ana Paula, já falei com a Débora. Agora você que é a terceira parte da Feira Flamenca, conta aí. A Ana aí, ó. Oiê, passando para... Beijo, Beijo, Ana! Ana. Falei muito com ela ontem. Rimos muito também. A E Verena daí, falou que está né? fazendo o curso. Excelente curso, É, estou fazendo. ela tá fazendo o curso assim, tipo, 10 minutos por dia. Na Tal da verdade, Yara. na verdade, o curso é uma vez por semana, mas ele fica gravado, ela faz a parte gravada. Ah, entendi. Verena e suas conexões, né, Vezuca? É. Ah, Ana, Mas foi demais, amei, Ana. Então, fale da feira, porque eu já tenho a visão da Débora, da Ana, agora eu quero a sua. Então deixa eu voltar onde que eu tava. Talegona, né? É, Daí teve falei. os dois primeiros anos que ela veio pro festival, 2007, 2008. E aí nessa época, eu acho que foi dando o renascer pós-crise. É, a gente começou a fazer algumas coisas juntas, eu, a Débora, a Ana Paula e a Simone, assim, de shows mesmo. Na verdade, nessa época, acho que a gente fazia bastante shows. Não, não sei se a Simone dançava tanto, mas a gente volta e meia se encontrava, a gente era amiga desde antes, né? Uhum, E aí a gente começou a conversar sobre a possibilidade de fazer um evento em São Paulo, que na época tinha o Festival de São José dos Campos, mas não tinha um evento em São Paulo. E a Débora meio que propôs a ideia de algo como voltar a fazer o encontro dos uhum. amantes lá do começo do Raias. E a gente mais ou menos desenhou a feira Nos alguns moldes do moldes. encontro, alguns moldes de um evento que ela já fazia lá no Paineiras com os alunos do Paineiras, mas a gente tentar abrir um pouquinho mais. Então, uma das coisas da feira era sempre ter um convidado internacional, um convidado professor a princípio professor de baile da Espanha, professores de vários lugares, não só a gente como professores. Então, primeiro a gente começou com alguns professores daqui de São Paulo, mas sempre tentando trazer pessoas de Eu fora fui, eu fui. da cidade de São Paulo. É difícil isso, né? Mas assim, por um lado, Campinas permite um pouquinho mais, né? Porque é relativamente Mais perto de perto, São Paulo, né? É fácil, né? É um né? pouco mais difícil de atingir, assim, tipo, outros extremos de estados, né? Mas Campinas a gente sempre consegue fazer, né? Sempre fez alguma parceria com o Sim. CAF, né? Ou alguma A coisa gente assim. fez, acho que nos primeiros anos, acho que uns 4, 5 anos, a gente fez parceria. Até o Que, Alfonso, a última que, parceria foi com o Alfonso. dois, acho que foi 2014, acho que o A primeiro primeira vez que ele veio, eu Foi. acho que foi. Então, até aí a gente fez parceria. Depois, apesar de não Que ter os uma artistas iam parceria, para aí, né? isso, Mas isso. sempre tinha, né? Sempre, mas assim, eu sempre participei, e mesmo não tendo essa parceria de trazer os artistas para cá, eu sempre estava ou dando aula, ou em banca, eu sempre estou Ou aí, com com você, ou só aluno, fazendo aula, e vou, o ano que vem, se tiver, estou aí. Ai, se Deus quiser. Esse ano foi o primeiro ano Vacina, que a gente não fez.
Esse ano foi o primeiro ano que a gente não fez, né? Desde que a gente começou. A gente começou a fazer anual, sempre mais ou menos na época da feira de abril, assim, entre abril e maio. Nossa data normal é feriado de 1º de maio. Mas foi também um outro ponto de crescimento, assim, de importância muito como produção nesse macro, assim, né? De tentar. Hoje em dia, eu nem sei se a gente consegue, se a gente conseguiu todos os objetivos, que cada ano vai aumentando, na verdade, né? Mas a princípio É. a gente queria, o primeiro objetivo era a gente juntar o máximo de pessoas possíveis com o menor valor possível para as pessoas fazerem aula ou acessarem outros artistas ou outros profissionais. E no primeiro ano, nos primeiros 4 ou 5 anos, a gente teve uma parceria do Paineiras. No primeiro ano teve uma parceria muito importante, que as aulas custavam R$ 10 nacional e R$ 20 Era internacional. Eu lembro até muito hoje. barato, era muito barato. Era ridiculamente barato e assim, a gente não conseguiu manter esse valor até a partir da segunda edição, mas mesmo assim, uma das coisas que a gente sempre busca é tentar colocar o valor mais baixo possível. Que consiga pagar todas as contas, mas e assim, óbvio que esse valor mais baixo possível nunca é um valor baixíssimo para a Mas população é um geral do Brasil, evento, né? Se for parar para mas é um pensar. evento enorme, né? Um evento É um evento enorme. gigante e de uma importância também enorme, né? Eu acho que não é Muito, caro, não é caro perto de tudo que Não. vocês trazem, não é caro. Não, é caro se você for comparar com o PIB do Brasil, sei lá, não PIB, como que é? De- é, a renda média do Brasil como Sim, país, mas assim, em relação ao Flamengo, acho que é o preço mais barato possível. E a eu gente foi acho cada também. vez acrescentando um pouquinho mais de coisa. Então, no terceiro ou quarto ano, a gente começou a acrescentar show internacional também com os artistas que vinham. Os últimos 2 anos, a gente começou a ter uma edição um apêndice da feira, de ter um congresso para as pessoas apresentarem trabalhos universitários ou teses de mestrado ou de doutorado, que acho que é uma parte que também está abrindo bastante aqui no Brasil, essa parte do estudo teórico, né, e que também é tão importante no flamenco. Além disso, né, além de ter a vivência de cursos extra final de semana da feira, né, porque tem o final de semana da feira e depois tem entre 3 e 5 dias de curso com o artista internacional, aulas com os professores daqui, o certamen, que a gente já está na quinta ou sexta edição, que é o. Oi, Leila. Eu tô mandando um coraçãozinho para ela. Oi, Leila! Nossa, você é muito boa de ficar falando e respondendo ao mesmo tempo, não consigo. São 2 lives por semana desde março. Nossa, você está muito entrevistadora. Eu vou mudar, vou fazer jornalismo daqui a pouco. Tô Mas adorando é essa legal, né, coisa, Lu? assim. É muito Eu tô legal. Não, e vai curtindo, formando tô um curtindo. arquivo, né? Exato. E eu tô fazendo aqui no Insta e no YouTube, né? Com formatos diferentes. É E muito daí eu bom. Eu vejo faço. as suas e as da Débora, eu acho que estão construindo um arquivo lindo, assim, né? De passado e É, presente do Flamengo, né? vamos que vamos. Eu tenho feito com as pessoas, primeiro com as pessoas que trabalharam comigo, porque também a gente vai falar disso, que Carol trabalhou aqui no CAF um tempinho. É verdade. Lembra? 1 ano, acho que foi, Carol. Ou Eu 2. acho que foi um ano na sequência e um semestre no outro ano, se eu não me engano. Acho que sim. Mas Foi então, eu numa tô época, fazendo. acho que você mudou, né, de Mudei de lugar. casa, Acho que o Yuri tocava aqui já comigo, não lembro. Acho que Breno. não. Breno, verdade, era o Breno. O Yuri veio antes. Mas eu tenho Olha, nessa época, teve um dia que eu encontrei com ele voltando de, a de ônibus Milene. A à Milene, tô noite. amando essas lives. Ah,
Fala. Encontrei com ele, a gente pegou o mesmo ônibus para voltar para São Paulo e ele fingiu que não me viu. Ah, o Breno? Não, o Yuri. O Yuri! A gente não tava junto, mas tipo, ele meio passou reto, assim, tipo, foi lá pro fundo sentar. Cheguei no Tietê, tipo, nossa, você estava nesse ônibus? Sem vergonha. Mas só para terminar uma coisa importante da feira, Lu, além de toda essa parte das marcas também, acho que essa parte do desenvolvimento da moda e das marcas que fazem roupas aqui, cresceu muito também nesses tempos desde que a gente faz Sim, a feira. E sim. também era isso, né? A gente tinha a possibilidade de desenhar seu figurino e mandar para sua costureira, seja o que Deus quiser, né? Não Amém. tinha esse. E acho que todas as marcas também, que eu nem vou falar, não sei se eu falo o nome, porque daí eu fico com medo de esquecer alguém, mas todas as marcas Melhor não de falar. moda flamenca que estão desde, sei lá, mais ou menos, se eu não me engano, acho que 2005, mais ou menos começou, acho que foi também um pontapé É, muito forte, assim, nessa parte da economia mesmo flamenca, assim, né, daqui, foi. acho que... Fez a roda girar, né? Eu acho que um É. alimentou o outro e continua alimentando. Eu fiz uma live aliás, uma live que eu comecei, vou continuar, dar continuidade com as marcas. Eu fiz a semana passada com a Lunares e com o Flamenco por aí, porque elas são parceiras no meu canal do YouTube, né? Então eu comecei com elas, mas a minha ideia é fazer com as outras marcas também. Porque eu acho que elas nos alimentam e a gente alimenta elas também, né? Então acho que é Super, uma não, e assim, roda. o quanto que deu um upgrade mesmo, assim, da parte de figurino mesmo, né? Que antigamente. Não é que a gente não tinha figurinos bons, ou enfim, mas assim, até para fazer roupa para aula era uma coisa que não. Né, Não tinha, sempre existiu esse mercado de roupa para aula de jazz, balé, mas de flamenco não não tinha, tinha mesmo, não né? E acho que é tinha. Não. uma parte super importante, né? As saias Ultimamente. das minhas alunas, as saias de aula das minhas alunas, minha mãe que fazia. Ela pegava modelos Nossa, das minhas que eu trazia da Espanha e fazia modelos para as minhas e alunas. os tecidos? E os Os tecidos dessas saias? tecidos. Ó, Nem comentar, né? Porque assim, nem você comentar. passava, quando você terminava de passar o último, já tinha amassado tudo de novo. Ai, que tudo. A Miri, saudade, Miri. Ó, vou te chamar, tá? Falei isso ontem, falei agora, vou te chamar já já. Essa é outra que eu quero E, laçar é, aqui. Ah, e aí mas a tem essa parte também na feira, tem a parte de alimentação e tem a alimentação, parte do certame, né? Que é o concurso, tanto profissional como amador, que acho que também foi outro. A gente foi bem estimulada pelo Alfonso. O Alfonso acabou meio que sendo o padrinho do certame, assim, no primeiro ano. O primeiro prêmio do certame foi uma bolsa com ele lá. E ele pôs muita pilha na gente nisso, que isso daria um salto também de crescimento, assim, tanto em quem participasse, quanto em quem assistisse, e assim, nem você sabe, né? Tipo, a choradeira que é cada certame, de sim. ver esses novinhos, que sempre são os mais novinhos no sentido assim de experiência, ou pessoas que estão deixando de ser avançado para se tornar profissional, ou amadores mesmo, mas que é um momento muito especial da feira, assim, que as pessoas vão com muita gana e assim, uma entrega muito incrível, assim, muito legal. Eu acho que no certame, peraí, a Leila, ano que vem precisaremos fazer um mês seguido de feira para compensar a falta desse ano, concordo. Vou Eu mudar para São concordo Paulo um mês. também. Eu concordo. Eu acho. Só precisamos ver como vai estar esse câmbio desse euro. Vamos Que deixar já para não... lá. Tá bom, tá bom. Você é a Vamos ficar parte na fantasia. financeira, é isso? Você é a parte financeira? Entendi. Eu sempre sou a chata, Entendi. gente. Não, não vai dar, não vai dar. Eu sou. Virginiana, yes. Tipo, as partes mais cricas são as minhas, assim, dessa. Mas, enfim. Mas Eu acho seria que uma coisa maravilhosa mesmo fazer uma semana de feira. um mês, ela falou, Uma não foi semana, uma não, um semana. mês. Uma semana já é. Então, e eu acho que essa coisa do certame
vocês trataram isso muito bem, porque assim, por um tempo a gente teve uns festivais com competição, né? Entre aspas, mas mostras de dança, ou até festivais que tinham uma competição, primeiro, segundo, terceiro lugar. Isso acabou cansando, acabou desestimulando as pessoas. Vocês com certamen não tem isso, eu acho. Pelo que eu vi, Não tem. vocês acolhem muito bem o artista amador ou semi-profissional, que seja, e eles não sentem essa competição, né? Eles estão juntos ali, um dando força para o outro, dançando junto, como se fosse um grupo, né? E não estão competindo. E isso é uma coisa que eu achei bem legal, que vocês conseguiram fazer no certamen. Mas olha, isso foi uma coisa que da primeira vez que a gente fez, quando a gente começou a conversar sobre fazer isso, era uma coisa que preocupava muito a gente. Realmente, assim, porque não que a gente viva num mundo ideal de não ter competição, que é óbvio que a gente sabe que existe, mas assim, eu acho que nós três, porque a Simone desde 2014 ela não faz mais parte da produção da feira, ela fez a primeira metade da parte super importante, mas seguimos eu, Ana Paula e a Débora. Mas é uma coisa que a gente muito, muito, muito bate na tecla, realmente, assim, dessa coisa de que essa fala de que a arte estimula o ego, não o ser humano pode estimular ou não o ego. O ser humano pode ou não estimular a competição, independente da arte. Pode ser numa empresa, Sim. Pode ser, sei lá, na padaria. Então, Qualquer uma lugar. coisa que eu acho que ainda tem muito esse estigma de assim, artista é tudo egocêntrico, porque, num certo ponto, a gente está muito mais exposto do que a maioria das profissões. Mas eu acho que tem que quebrar um pouco essa máxima de que artista estimula competição, artista estimula egocentrismo. Não é, porque justamente, às vezes, principalmente no flamenco, que as coisas saem muito da vivência e da comunicação e da cooperação, se não for desse jeito, não sai. Né? Não tem como você dançar e o cara tá tocando e o outro tá cantando e o outro tá fazendo palma, um querendo que o outro caia de cara no chão. Não tem como sair. Tem que estar todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo, né? Objetivo. Enfim, e aí a gente ficou muito batendo nessa tecla, assim, com os meninos que participaram da primeira edição, de que realmente é o nosso objetivo do certamen, é promover uma vivência primeiramente para quem vai se inscrever, de poder tá dançando um solo, às vezes com um músico que a pessoa não vai ensaiar antes, vai passar uma ou duas vezes na parte da tarde ou no camarim, vai bater a estrutura e ter essa experiência como um baile mesmo, assim, sabe? Da pessoa montar seu baile, da pessoa ir lá, receber uma crítica dos professores que avaliam. Todos os professores, os professores internacionais são os que como fala? Quem foi o primeiro, o segundo, enfim, né? Sim. A colocação e eles são, de quem... Assim, eles são muito generosos também, né? Muito eles são muito generosos. Muito. Ó, a Leila. E assim, A Leila falou que chorou do começo ao fim. Oi, Débora. Débora entrou. Deixa eu falar uma coisa. Vai cair essa live daqui a pouco, porque o Instagram limita 1 hora. Vamos fechar e começar outra pra gente acabar depois? Vamos, porque ainda tem coisa para terminar desse do certame. Sim, tem. Ó, minha irmã, a arte ilumina de dentro para fora. Se a competição surge, deve ser cuidada. Estar ali à vista para que não seja cilada e queda. Minha irmã psicóloga, gente, é top essa mulher. Adoro, Lunalva. A gente precisaria ter sempre um psicólogo do lado de um flamenco. Dá uma ajuda. Eu tenho a minha particular, que aguenta minhas loucuras. Débora, aguenta aí, ó. A gente vai sair, vai fechar e entrar em outra. Vamos. Bora, 24 restantes.
Vou encerrar essa, daí eu salvo e abro outra. Até já já para todo Tá bom. mundo. Beijo. Até.